Coragem, que coincidência. O vulgo dela, Dani, começa dizendo pra gente, dividindo com a gente, como que você foi parar nessa cadeira de rodas. Então, eu tenho diagnóstico de uma doença autoimune chamada neuromielite óptica, que é uma doença que pode afetar o nervo óptico e a medula espinhal. E em 2011 eu tive os primeiros sintomas e em 2012 eu passei quase 6 meses internada até ter o diagnóstico correto. E no meio desse diagnóstico correto, dessa internação, eu digo, eu tive uma alta errada do hospital, quando eu estava no meio de uma piora. E eu fui para casa e a médica disse que a minha mielite, que é a inflamação na medula, era por deficiência de vitamina B12 e que eu ia ter que repor vitamina B12 para sempre. E eu passei 10 dias em casa e perdi todos os movimentos do peito para baixo, porque a inflamação veio até aqui a ponte do tronco cerebral. E aí eu fiquei tetraplégica funcional. E aí você adquiriu isso com quantos anos? Você descobriu esse diagnóstico com quantos anos? Eu tinha 35 quando eu tive o diagnóstico. Os primeiros sintomas com 34, mas eu tive o diagnóstico com 35. Você falou sobre a medula e sobre a visão. Então você poderia, ao invés de afetar a medula, a visão, ou as duas, poderia? Tem pessoas... Não é ao invés, não. Pode ser as duas, pode ser ao invés, pode ser só... Na verdade não seria ao invés, né? Mas seria só a medula, só o nervo óptico, ou só a medula, ou os dois. E na verdade... como é uma doença inflamatória recorrente, não significa que eu nunca vai acontecer, né? Assim, eu tomo remédio para que não tenha piores. Então, para mim não vai acontecer, né? Mas pode ser que aconteça, né? Assim. E por ser autoimune, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E não tem uma causa, né? Assim, porque pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma febre, pode ser uma inflamação e pode ser estresse. Então, os médicos não sabem qual a causa.